Olá pessoal, boa tarde, ou melhor, já é boa noite. Eu vou fazer a correção hoje da atividade 1 da semana 3, o que é matéria. Meu nome é Rogério, eu sou professor de ciências dos nonos A, B, C, D e E. E antes, porém, de começar a fazer a correção, eu vou dar uma série de orientações para vocês, só um minutinho, sobre alguns procedimentos importantes. Eu tentei fazer uma aula virtual hoje mesmo, né? E aconteceria nossas aulas, porém foi impossível, realmente não consegui me conectar à plataforma. Não sei se foi um problema, ao que parece foi um problema na hora de colocar o meu e-mail no Google ali, mas não sei exatamente o que aconteceu. Então eu estou contornando a situação, né? Dando um jeitinho. É, a única coisa de diferente, né, que vai acontecer é o seguinte: durante a aula virtual, vocês poderiam conversar, bater papo, tirar dúvidas, né, sobre a matéria. Aqui nesse momento não. Isso não vai ser possível. Então, para contornar, perdão, essa situação também, eu tentarei ser o mais claro possível, né? E peço que vocês postem dúvidas no mural, ok? Que é um jeito da gente responder as dúvidas de vocês. Creio, porém, que vai ficar tudo muito claro, tá bom? Como que a gente vai proceder? Gente, vocês vão ver que o meu ícone, a minha foto aqui, ela se move, né? E a atividade também pode ser rolada, pode ser movimentada. Deixa eu alterar aqui, ficar melhor assim. E aí a gente vai discutindo as questões, tá bom? Essa atividade são 5 questões, a correção não vai ficar muito curta não, mas paciência, a gente precisa de fato ver todas as respostas, os comentários, etc. Uma orientação que eu disse que eu queria dar é sobre quando você envia o formulário, envia suas respostas, aparece uma mensagem que eu elaborei pedindo para que você clique em ver precisão, um outro botão, né, chamado ver precisão, que você compare as suas respostas com as minhas e poste dúvidas no mural, tá bom? Faça isso. Essa comparação de respostas ela é muito importante para que você tenha certezas e também mostre quais são suas dúvidas, tá certo? Um outro detalhe, pessoal, é que esse tipo de aula postada e correção comentada é interessante que você assista após fazer a atividade e nunca o contrário, né? Que você veja a correção e depois faça a atividade, não vai ter muita serventia, você não vai aprender muita coisa, tá bom? Então vamos à correção. Se eu lembrar de mais alguma orientação, eu lembrei. Mais uma só por enquanto. Eu configurei o Google para que, ao você enviar as respostas, uma cópia das suas respostas vão para o seu e-mail. A atividade vai para o seu e-mail com as suas respostas e com a correção, tá bom? Assim fica tudo registrado, você tem certeza de que você enviou a atividade e você tem acesso às respostas corretas e erradas. Tudo bem? Assim é mais fácil de você ver quais são as suas dúvidas. O seu e-mail vai funcionar como seu caderno, é um lugar de registro. Então agora sim, vamos fazer a correção. Lembrando que o seu nome deve ser sempre completo, sem abreviações e apelidos. Tá bom? Isso ajuda bastante. Muito bem. Então a questão 1, como vocês podem ver, a gente vai discutir hoje sobre o que é matéria. Porque nós vamos estudar sobre os estados físicos da matéria, sobre as mudanças de estado físico, né? Então, já que a gente vai falar sobre matéria, é interessante a gente ter uma boa noção do que é isso, do que se trata matéria, tá bom? Eu também vou abrir no meu computador, você não está vendo, mas eu estou abrindo ele aqui, essa mesma atividade para visualizar as respostas dos alunos.
Só um minuto. Porque é o seguinte, isso se trata de uma correção. Então, em alguns momentos eu vou, de fato, ler a resposta que foi dada. Tá bom? Então, o que era para você fazer nessa questão 1? Fazer uma lista. De um lado, colocar o que, na sua opinião, é matéria e, de um outro lado, o que não é matéria. Por exemplo, barra de chocolate, eu dei esse exemplo, é matéria. E memórias da infância, uma memória, uma lembrança, não é matéria. Então, aqui... material, estou lendo uma resposta, ok? Material, não material. Material, pelo que eu estou entendendo aqui, ele colocou lasanha. Não material, música. Material, sofá. Não material, literatura. Cama, festas, computador, feiras, caderno, culinária. Bom, de certo podemos afirmar que realmente lasanha é matéria, sofá é matéria, cama é matéria, computador é matéria e caderno é matéria. Agora, esses conhecimentos aqui, ó, culinária ou um evento, a literatura, realmente não é matéria, é um conhecimento, né? Vamos ver se alguém deu alguma outra resposta. Não, não entendi essa. Por exemplo, esse disse: livros, comida, aparelhos eletrônicos, obras de arte. Ele gosta de obras de arte, que legal. Livros, internet, estudar. Não material, rezar, ler, a leitura, o ato de ler não é matéria, lembrar de coisas já passadas, navegar na internet, quer dizer, o seu computador é matéria, o ato de você navegar, obviamente não, estudar, não. Então, o que eu coloquei aqui como resposta, tá bom? Por exemplo, o seu smartphone, o ar que você respira, a água, o alimento que você come, tudo isso é matéria. E você mesmo também é matéria, eu também. Não é matéria, por exemplo, a luz, embora haja muita discussão a respeito, as ondas de rádio, as ondas de TV, as ondas de micro-ondas, os sentimentos, as lembranças, os pensamentos, tá bom? Então, o que é material, e a gente vai ver... Porque às vezes o aluno resume assim, o que é palpável é material, mas o ar não é palpável. E ele é matéria, né? Então por que essas coisas, a gente está dizendo algumas coisas que são matéria e outras coisas não são matéria? Então é isso que a gente vai ver durante a atividade, tá? Então eu tenho um texto aqui, eu não vou lê-lo, mas tem algumas palavras em destaque, né? Você reparou que você colocou no lado, ou era para ter colocado, não sei, não obrigatoriamente, agora a gente não tem obrigação nenhuma de acertar, mas do lado da matéria, tudo que ocupa lugar no espaço, tá bom? Tudo que, por exemplo, é o caso, ou tudo também que é feito de algo. Então, matéria, gente, é tudo que vai ocupar lugar no espaço e possuir massa, ou seja, é feito de alguma coisa, de alguma substância, de algum material. Tá bom? Então, o chocolate sobre uma mesa está ocupando aquele ponto específico em cima da mesa. E ele é feito de coisas menores que ele. Ele é feito de ingredientes que são constituídos por substâncias e assim por diante. Tá bom? Muito bem. A massa de qualquer coisa que é matéria pode ser medida em uma balança e o resultado será sempre em gramas, quilogramas, às vezes em toneladas, né? Mas a unidade de medida é gramas ou quilogramas, tá bom? Nós também falamos de ocupar lugar no espaço, que a matéria ocupa lugar no espaço. Isso, pessoal, essa propriedade da matéria chamamos de volume, tá bom?
E aqui no texto, para que você entendesse um pouquinho a ideia de volume, imagine você entrando em uma banheira cheia de água até a borda dela. Quando você mergulhar os seus pés e mergulhar o seu corpo na banheira, o que vai acontecer com essa água? Ela vai transbordar e vai cair, né? Vai sair da banheira. Então, por que isso acontece? Porque a água ocupava um determinado espaço que passou a ser ocupado pelo seu corpo, né? Então você também é matéria porque você ocupa lugar no espaço, a água também é matéria porque ela ocupava lugar no espaço, tá bom? E também ambos, tanto você quanto a água, são constituídos por coisas menores, a gente vai ver pelo que a gente é constituído logo abaixo, tá bom? Mas temos massa, digamos assim. Então, nessa questão 2 aqui, olha, o que eu estou pedindo? Depois de ler esse texto, né? Eu estou pedindo que você escreva 2 palavras que preenchessem corretamente as lacunas, que na verdade seria um resumo do texto. Então, só deixa eu ampliar aqui para você ler. Matéria é tudo que possui algo e que ocupa lugar no... né? Então, que resposta é essa? Qual é a resposta correta? E isso é muito importante, você precisa escrever, memorizar isso. Matéria é tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Tá bom? Essa é a definição de matéria. E os próximos exercícios que a gente vai fazer, a gente vai entender melhor o que é massa e o que é volume, o que é ocupar lugar no espaço. Tá certo? Lembrei de uma outra recomendação. Lembra que eu disse agora há pouco que era interessante que você anotasse isso, porque você precisa memorizar? Então, pessoal, tudo que a gente precisa lembrar, preferencialmente deve ser anotado. Enquanto eu vou falando, algumas coisas chaves, algumas coisas importantes devem ser anotadas de forma breve, rápida, né? Porque isso ajuda muito na sua memória, a você não esquecer de algo. Tá bom? E é o seguinte, você tem a possibilidade de pausar o professor enquanto escreve. É diferente da sala de aula que o professor não para de falar, né? E você às vezes quer anotar as coisas, você fica, pera aí, professor, e o professor não pode esperar às vezes, porque é tudo muito corrido. Aqui você pode pausar, um grande privilégio. Você também pode pausar o professor para ir ao banheiro. Ou mesmo quando a gente fala muito, e a gente fala muito mesmo, você pode pausar, fiquei cansado, não estou entendendo mais nada. Dá uma pausinha, né? Vê a duração da aula, se ficar muito longa, já quebra ela na metade. A metade você toma um pouquinho de água, levanta um pouco, dá uma circulada e volta. Dá uma descansadinha de 5, 10 minutos e volta. Tudo bem? Então essa é outra dica aqui. Na questão 3, você tinha que ler, ver essa charge aí, né? Ela não é engraçada nem nada, mas ela é só para te provocar, para fazer você pensar. E você tinha que dar a diferença dos 2 significados de massa, o que está aí na charge e o que está lá no texto. Tá bom? Então, quando o rapaz diz assim, esse sorvete é massa, ele está dizendo o quê? Pro outro, que sorvete é muito da hora, é uma gíria, né? Ele é muito legal, que é sei lá o que, mas ele é muito bom, tá bom? Mas, claro, nos interessa aqui o sentido que está lá no texto, né? Uma palavra pode ter vários significados. No texto, massa qual seria o significado? Eu não vou localizar aqui, mas eu vou falar então para vocês. No texto, pessoal, massa significa a quantidade de matéria, de materiais que existem em um determinado corpo ou objeto. Então, quanto existe de matéria, de pequenas partículas que compõem esse canetão? Né? O fato desse canetão ser feito de coisas menores que ele, de partes menores,
E eu não estou falando da tampa e do corpo da caneta, eu estou falando, por exemplo, essa tampa aqui, que é uma peça única, ela é feita também de coisas menores que ela, que estão agregadas, coladas aqui umas às outras, né? E a gente vai ver mais para baixo o que são essas coisas. Mas o fato dela ser constituída por essas partículas, isso quer dizer que ela tem massa, tá bom? É isso. Deixa eu ler a resposta que eu coloquei, porque eu acho que lendo talvez fique mais fácil de entender. Massa, em física, é a quantidade de matéria que existe em um corpo. Em outras palavras, é a soma de moléculas e partículas menores de um corpo qualquer. Por corpo, podemos entender aqui a barra de chocolate ou uma gota de água, por exemplo. A mesma palavra massa é usada na charge com significado semelhante ao de outras gírias, tais como legal e da hora. Belezinha? Pessoal, se não ficar muito claro esta ou outra resposta, esta ou outra questão, poste lá no mural. Belezinha? Vamos para a próxima questão, porque eu quero evitar que fique muito longo. Embora não tenha como evitar muito, mas o máximo possível que eu puder evitar para não vos cansar, eu quero. Beleza? Daí é o seguinte, tem aqui um exercício, tá falando sobre volume e tem uma imagem, né? Então você tem que olhar aí o que está em destaque. O que é volume? Lembra que a gente falou que massa é tudo que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço? E que ocupar lugar no espaço é volume? Então já respondi, né? O volume é o ato de ocupar lugar no espaço. Tá certo? Agora, olhando aí para a imagem, só para a gente exercitar essa ideia na nossa mente, né? Construir esse conceito. Qual é o volume da água e qual é o volume da pedra? Então, olhando nesse becker, atenção, eu disse becker e não beck, tá? Que é essa vidraria aí de laboratório, um copo com marquinhas, graduação, parecido com um copo medida daí da sua mãe. É o seguinte, qual é o volume da água aí, nessa imagem? Você está lendo a imagem? 50 ml, né? O que é um ml, pessoal? É a milésima parte de um litro. Ou equivale a 1 centímetro cúbico. Então, a resposta é 50 ml ou 50 centímetros cúbicos, tá bom? Se você olhar aqui, depois que a pedra é colocada, né, dentro do becker, notou o seguinte, era 50 o nível lá, o volume da água. Passou para uma marquinha acima, e essa marquinha fica entre os 50 e os 100. Quem está entre os 50 e os 100? Bem ali no meio. Está o 75, número 75. Então note que quando a pedra foi adicionada na água, o nível da água subiu, porque a pedra tem volume também. A pedra ocupa lugar no espaço. E essa diferença de 50 para 75 é o volume da pedra. Portanto, a pedra tem o volume de 25 ml ou 25 centímetros cúbicos. Tá certo? Beleza? Deixa eu só mudar o lugar da luz aqui, porque eu acho que tá ficando muita sombra aí no meu rosto, tá estranho. Deixa eu ver se eu consigo alterar. Acho que ficou melhor. Também tá um pouco forte. Muito bem. Ok? Entendido? Dúvidas no mural, ok? E já chegamos à questão 5, que bom, até que foi rápido. Então, muito bem, pessoal. Nesse último exercício, você tinha que analisar, lógico, essa imagem e depois escrever as palavras que preenchem as lacunas que tem no textinho aí embaixo, né? Então, vamos primeiro analisar a imagem para depois fica fácil responder, preencher as lacunas. Aliás, façam sempre isso. Analisem as imagens antes de ir respondendo as coisas,
tá? Porque senão o que você vai escrever se você não analisou? Se eu quero algo que está ali na imagem, ou uma ideia que a imagem representa, como que você vai escrevendo se você não sabe? Não faz sentido. Isso é mais ou menos colocar os bois na frente da carroça, como diz o velho ditado. Então, eu vou ampliar aqui a imagem. Olha aqui. Uma gotinha de água é matéria. E lembra que a gente falou no texto ali que todo material é feito de coisas menores que ele mesmo? Que é feito de partículas? Muito bem. Então aqui, ó, a gente está mostrando que a água é constituída por essas partículas, que na verdade é uma molécula. Bom, qual é a molécula da água? Eu sei que você sabe, né? Chama-se H2O. Ela é constituída por duas partículas menores ainda de hidrogênio e uma maior aqui de oxigênio. Tá bom? Por isso é H2O, dois hidrogênios e um oxigênio. Mas esse conjuntinho de três partículas a gente chama de molécula. Muito bem, pessoal. Agora, vamos pensar aqui em cada uma dessas bolinhas aí. Nada científico falar assim, né? Mas é só para você entender. Cada uma dessas esferas é um átomo. Então aqui, ó, esse átomo grande aqui azul de oxigênio é ele mesmo. É essa esfera aqui, ó. Tá bom? Então note, aqui tem três átomos. 1, 2, 3. Agora a gente está visualizando só um átomo. E nós estamos vendo que esse átomo também é feito de partes menores ainda do que ele, que são os elétrons. Olha aqui, estou ampliando. Os elétrons que ficam aqui na parte mais periférica do átomo, na parte de fora. E o núcleo do átomo, o meião do átomo lá, que é feito de duas partículas, prótons e nêutrons. Só que tem um detalhe, pessoal. A gente não vai estudar agora os elétrons, prótons e nêutrons. Nos cabe agora, nesse momento, entender que a matéria é feita de partes menores, chamadas de moléculas, e que essas moléculas são feitas de coisas menores ainda, chamadas átomos. Tá bom? E é isso que deve estar na sua resposta. A matéria é constituída por partes menores chamadas de moléculas. As moléculas, por sua vez, são feitas de partículas menores ainda, denominadas átomos. Essas partículas, os átomos, como vemos na imagem, são compostas por partes menores ainda. Mas isso é assunto para outra aula. Belezinha? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido o que é matéria. É tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, né? Ou seja, que tem volume, né? E entendido também que a matéria é constituída por moléculas e átomos. Tá bom? Esse é o resumão da nossa aula. Espero que tenha ficado claro, que na medida do possível vocês tenham gostado e entendido. E dúvidas, no moral. Até mais. Tchau, tchau.